Bom dia, você que me acompanha. Bom, eu tenho aparecido aqui mais vezes, a gente tem conversado com você de manhã, compartilhando algumas coisas. E ontem eu estava num dia muito pesado, eu até mandei aqui nos comentários, coloquei aqui o vídeo, né? Mostrando para vocês que existe também, né, o lado do processo, que não é nada fácil, daqueles dias que vem com tudo. E eu acho que fica bem intenso quando, né, são catarses, né? Eu acredito que seja isso. Consequências da ressonância que vem com uma forma mais intensa. Comprei ontem um floral, né? Floralzinho, e me ajudou bastante o floral. Mas eu tava pensando no seguinte, tava fazendo uma reflexão sobre algumas coisas que eu vejo. Eu não tenho muita certeza assim disso. É uma coisa que eu tenho que mais assim, me aprofundar. Mas muito dessa lei da atração, né, que as pessoas pedem e tudo mais, se você for parar para analisar, a gente vive num duelo, né? Numa disputa entre o ego e o espírito, vamos dizer assim, o nosso eu superior. Que para a gente se elevar, para a gente se unificar com todo, com Deus, com a fonte, a gente precisa anular o nosso ego, certo? Mas pensa comigo uma coisa, se a gente, maioria, né, vamos botar assim, vamos botar numa escala de 100%, vamos dizer que 70% seja problemas relacionados ao nosso ego. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas, exemplo, problemas financeiros, né? A gente quer, claro, melhorar a nossa situação, a gente quer usufruir mais da vida, usufruir que eu digo eu quero melhorar minha situação financeira. Gente, desculpa o barulho, tá? Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco o vidro para não fazer tanto barulho aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Então, a nossa situação financeira, para a gente ter liberdade de escolha. Eu sempre quis ter a oportunidade, a liberdade de escolher ir para um lugar em vez de outro, escolher uma determinada marca, não por questão de marca assim, mas pela qualidade do que outra, do que ter que recorrer a uma segunda linha, escolher fazer, não, hoje eu quero pegar e fazer alguma coisa na minha casa, eu quero fazer isso. Não, hoje eu quero escolher trocar minha geladeira por uma melhor, que me atenda às minhas necessidades. Hoje eu não tenho essa liberdade de escolha, né? É o que a gente luta. Mas em muita coisa que a gente vê, principalmente nos vídeos, né, falando sobre lei da atração, de manifestação, se você for parar, muito disso tá ligado ao ego, né? Vamos dizer assim, se eu me unifico com todo, para me unificar com todo, eu tenho que matar o meu ego, que fica gritando o tempo todo, dizendo para mim a todo momento que eu preciso de uma determinada coisa. Então, eu fiquei refletindo muito sobre essas questões, sabe? Eu acho que, assim, não que a lei da atração seja ruim, nada disso. A lei da atração, ela funciona, né? O universo que eu vou me referir a Deus, tá, gente? Falando aqui o todo, ele quer sempre o nosso melhor, porque nós somos parte, nós somos centelhas divinas, nós somos parte da fonte, né? Do Criador, né? Ele quer sempre o melhor pra gente. E ele não quer o nosso mal. Mas algumas coisas eu acho assim que a gente não vai conseguir, não que a gente não mereça, mas se tiver em desacordo com aquilo que é para o nosso bem. Vamos dizer assim, todo mundo aqui na Terra, a gente tem um propósito. A gente sabe que esse local aqui é um local de provações, de evolução, de que a gente vai passar por situaçõezinhas para a gente evoluir, né? Então, eu creio que nem tudo que a gente for manifestar, que a gente não manifestar em lei da atração, não é
porque talvez uma técnica está sendo errada. Eu acho que a gente vai conseguir manifestar certas coisas. Eu creio que eu vou conseguir, que você vai conseguir manifestar, mas eu creio que você não vai manifestar algo se tiver em desacordo com o seu propósito. Sabe? Vamos dizer assim, eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo meu aí. Se você precisa você quer R$1 milhão, né, para você melhorar a sua vida, fazer a reforma da sua casa, ajudar a sua família, seus parentes, blá blá blá. Mas, de repente, aquele R$1 milhão, ele pode vir e te tirar do seu caminho, do seu propósito, entende? Ele, de repente, ele pode te tornar uma pessoa mesquinha, achar que você não possa mais falar com Deus, que você de repente não vai fazer o bem. Aquilo, ao invés de ser bênção, aquilo vai te trazer um mal para sua vida, aquilo vai ser, vamos dizer assim, a sua ruína. Esses dias eu estava pensando, eu sempre tive vontade de ganhar na loteria, eu sempre brincava assim, olhando antigamente capas de revista, né? E coisas de revista, aquelas revistas de casa e construção, dizendo como que a minha casa era assim, que ia ser assado. Olha, já era lei da atração, mas sem saber. Então eu sempre falava assim, não, vai ser assim a minha casa, vou fazer de tal jeito. Não foi assim, conforme aquelas casas de revistas, mas eu falava e eu sempre olhava assim muito pelo, assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar isso, eu vou ajudar aquilo, eu vou fazer não sei o que lá. E nunca ganhei. Não porque talvez eu não tenha, assim, feito da forma correta, não. Aí um dia, tomando um banho, assim, de noite é o meu momento, assim, que eu boto, assim, tomando banho, que a água caindo na minha cabeça, eu relaxo e fico refletindo sobre muitas coisas que eu estudo, que eu vejo durante o dia. Aquilo ali fica refletindo. Aí me veio um insight falando o seguinte, se de repente eu tivesse ganhado, aquilo teria sido para minha ruína. E aí me veio assim um estalo, assim, e eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Falei, é verdade, eu nunca ganhei, porque se eu tivesse ganho a quantidade que de repente eu tivesse ganho, que eu sempre quis na minha vida, dessas mega cenas na vida aí, esses valores, aquilo teria sido para minha ruína. Teria me destruído no sentido, eu não teria maturidade emocional para lidar com isso, não teria inteligência financeira para administrar isso. Quantos aí que ganham, que ficaram pior e bem paupérrimos do que quando não tinha nada, entendeu? Ficar pior do que antes. Então, assim, veio um conjunto de coisas que realmente faz sentido e fez sentido para mim. Então, assim, meu caminho para chegar lá não vai ser dessa forma, não vai ser por aí. Até temo de vez em quando, não vou mentir para você que eu não faço o jogo, faço, mas dentro de mim há uma certeza muito interna em relação a isso, que não vai ser dessa forma. Então, eu creio que eu tenho um propósito, que eu tenho um chamado para alguma coisa, que todos nós temos. Eu não descobri ainda qual é esse propósito, ainda estou no processo de descobrir, mas eu creio que tudo que vier para mim vai estar alinhado com o meu propósito. Eu creio que Deus vai permitir que as coisas venham para mim para alinhar, para somar naquilo que eu tenho para fazer. E eu acho que é assim com todo mundo. Não é que a gente precise sofrer, mas a gente está num planeta, a gente está vamos dizer assim, numa dimensão que é isso, gente. A gente vai passar por provas. A gente está num planeta assim, muito primitivo, se você para olhar e analisar o período de tempo assim que a Terra tem, da Idade Média para cá. Se você olha o tempo assim, desde que foi que existiu o ser humano, a primeira registro de ser humano na Terra, né, o Homo sapiens até agora, é um período muito curto de tempo, se você for parar para analisar, entendeu? Então, a gente vem aqui para um propósito, para evoluir, para fazer algo. A gente não vem aqui para ganhar rios de dinheiro
que seja ganhar rios de dinheiro, de repente gerar muita renda, muita oportunidade de emprego para pessoas, né, crescerem, mas não para o nosso ego, mas sim para o nosso propósito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma linha muito tênue e confusa, se você for parar para analisar, que muitas ideias, muitos vídeos de lei da atração, que algumas vezes me deixam ansiosa. Eu não sei se deixa você também. Então, porque tipo assim, por que eu não estou manifestando isso? Por que eu não tá acontecendo isso na minha vida? E às vezes é uma linha muito tênue, porque é algo que vá satisfazer o seu ego e não está alinhado com o seu propósito em si. Então a gente precisa avaliar muito isso. O que eu quero, aquilo que eu pretendo alcançar, aquilo que eu almejo, está de acordo, alinhado com alguma coisa que vai ser benéfico para a minha vida, para me fazer e retribuir, fazer algo em prol do meu próximo? Então a gente precisa estar muito assim. Então, de agora em diante, depois dessa nova perspectiva, eu estou olhando lei da atração, até os vídeos que eu tenho visto, bastante conteúdo aqui, tem muita gente falando sobre esse assunto, mas de uma forma diferente, porque até dá uma certa angústia, dá uma agonia, dá uma ansiedade. Por que eu não estou conseguindo? Por que isso não está acontecendo na minha vida? E, gente, eu acho que não é bem assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que separar o ego das nossas, do nosso, não vou dizer assim do nosso propósito, mas separar as coisas que vão ser em prol do ego, em prol realmente do que vai fazer a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Patrícia, hoje, o que eu busco? Eu tô numa caminhada, numa jornada de autodescoberta, de ver mais, que eu sei que tem algo além dessa capa, dessa carcaça aqui humana, está mais além, mas eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas essas vontades e esses desejos estão alinhados com um propósito, com um objetivo, ou simplesmente para satisfazer a vontade do meu ego? Entendeu? Eu não estou aqui simplesmente só para crescer e acumular riquezas. Eu quero fazer algo, eu quero fazer alguma coisa que realmente faça diferença, que ajude o meu próximo, que faça diferença na vida das pessoas também. Entendeu? Então, eu acho que o dinheiro e essa energia do dinheiro é uma consequência daquilo que a gente vai fazer, que vai fazer bem, que vai estar ajudando. E a gente não precisa olhar só o dinheiro em si. E por isso que causa muita ansiedade, por isso que causa muito medo, por isso que causa muito conflito interno da gente. Porque muitos desses desejos, desse querer, está alinhado à vontade do nosso ego. E não vamos dizer assim, a vocação do nosso espírito, a vocação do nosso propósito aqui, entendeu? Então essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para você, que estou refletindo, achei muito interessante, achei muito válido trazer aqui. E me conta aí nos comentários se você teve uma percepção diferente, se você já parou para pensar nisso, né? Se você também teve essa percepção em relação a esses boom de lei da atração, de manifestação, tá bom? Eu acho que é muito válido, não só para mim, mas para outras pessoas que vêm, que eu também gosto muito de ver os comentários. Eu aprendo muito com os comentários das pessoas, né? E é a forma que a gente tem de interagir por aqui, tá bom? Beijo grande, ótimo dia.